Boa noite, são 22 horas, tempo para o seu Jornal 10. Vamos às manchetes de hoje. O primeiro-ministro de Cabo Verde presidiu hoje a abertura da conferência sobre a criminalidade organizada e Estado de Direito. Câmara Municipal da Praia apresenta proposta de governação para o mandato 2016-2020. Vladimir Ferreira afirma que nesta legislatura o PICV podia fazer um trabalho melhor. Temer decreta luto de 3 dias pela tragédia com o time de Chapecoense. ONU, 16 mil civis obrigados a deixar zona oriental de Alepo. Vamos então ao desenvolvimento destas e de outras notícias que marcam esta terça-feira. Mais uma vez, os votos de uma boa noite de terça-feira. Recordo-lhe que esta primeira parte do jornal pode ser seguido através da www.tiver.cv. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O primeiro-ministro de Cabo Verde presidiu hoje a abertura da Conferência sobre a Criminalidade Organizada e Estado de Direito, organizada pelo Projeto de Apoio à Consolidação do Estado do Direito nos PALOP e em Timor-Leste, que acontece durante 2 dias na cidade da Praia. Esta conferência visa desenvolver uma reflexão sobre os princípios e as melhores estratégias para reforço e a consolidação do Estado do Direito em contexto de prevenção e combate à criminalidade organizada. Ulisses Correia e Silva justifica a execução parcial do Plano Nacional de Segurança com a presença de agentes policiais nas ruas. Nós temos um Plano Nacional de Segurança que está a ser executado. Especificamente relativamente à segurança urbana, que é aquilo que realmente aflige mais os cidadãos, os caçobodes, os homicídios. Já há mudança, vê-se que há uma presença policial mais efetiva nos bairros. Há intervenções que permitem com que os cidadãos possam começar a sentir que a polícia está próxima e queremos fazer com que esta proximidade seja de facto uma forma de intervenção não só policial, mas também social. Há um programa da cidade segura que já tem engajamento da República Popular da China através da empresa Huawei. O primeiro-ministro propõe-se ideia coerciva de combater a criminalidade e defende o funcionamento eficaz da justiça para derrubar a ideia da impunidade. É preciso que a justiça funcione, também para evitar que se crie a ideia da impunidade, e é preciso ações de intervenção social. É evidente que nós iremos trabalhar em todas essas dimensões, mas isso não impede que se declare de facto uma tolerância zero relativamente a qualquer tipo de prática de crimes, qualquer que seja a sua justificação. É preciso estancar este processo com firmeza e ao mesmo tempo trabalhando no sentido de haver uma maior inclusão social, maior nível de oportunidades, particularmente para os nossos jovens. Em relação à Polícia Judiciária, o primeiro-ministro frisou que o governo também já tem introduzido no Parlamento uma autorização legislativa para aprovar o Estatuto da Classe. Que nós temos já introduzido no Parlamento uma autorização legislativa para aprovar os estatutos da PJ. O período máximo é de 120 dias, mas o governo está em condições, assim que a autorização legislativa for concedida, legislar e fazer aprovar. Portanto, não há razão para manifestação e quem já esperou todos esses anos, mais um mês, menos um mês, não será relevante relativamente àquilo que vai ser a decisão. E mais já temos a dotação orçamental prevista para esse fim. Esta conferência parte de uma iniciativa do Ministério da Justiça e do Trabalho no quadro do projeto de apoio à consolidação do Estado do Direito e nos PALOPs e em Timor-Leste, financiado pela União Europeia e Instituto Camões. A Agência de Aviação Civil aprovou as condições aplicáveis das tarifas máximas por linha ou rede de linha e o registro de tarifas no transporte aéreo regular doméstico de passageiros pelas transportadoras aéreas licenciadas.
Segundo a Infopress, o regulamento aprovado vem na sequência da publicação da deliberação de novembro e cujo teor remete ao regulamento de junho. Com o documento aprovado, as transportadoras devem permitir pelo menos uma mudança de datas de voo. As passagens devem permitir o máximo de 1 ano de estadia a contar da data do início da viagem e sem restrição da compra antecipada por dia. As transportadoras licenciadas devem ainda consentir a franquia da bagagem registada no mínimo de 20 kg, distribuir em simultâneo nos sistemas informatizados de reserva e de distribuição global e no sítio da internet da transportadora aérea licenciada, comercialização nos segmentos ida e volta ou somente um percurso e a admissibilidade de combinação com outras tarifas. Das tarifas máximas aprovadas, destacam desconto de 90% para crianças com menos de 2 anos e de 50% para crianças de 2 a 11 anos, reembolso sem penalização por cancelamento voluntário do passageiro até 24 horas antes da data da partida e disponibilidade no mínimo de 20% até ao máximo de 80% da oferta real por linha ou rede de linha. Segundo informa a Agência de Aviação Civil, o regulamento tarifário em causa tem por objetivo colmatar as lacunas existentes no quadro regulamentar e resulta da necessidade de introduzir práticas e medidas regulatórias eficazes ao perfeito funcionamento do setor. A plataforma das ONGs de Cabo Verde realiza, em parceria com a FAO, um ateliê sobre direitos humanos à alimentação adequada, abrangendo todos os 22 concelhos do país. A ideia é envolver as ONGs que trabalham diretamente na especialidade, de modo a trazer elementos importantes sobre o direito humano à alimentação adequada e as suas práticas no dia a dia. O país, ao longo deste ano, tem trabalhado na segurança alimentar através da Estratégia Nacional Alimentar. Um caminho já bem percorrido, assegura o coordenador. O encontro com as ONGs visa juntar-se para a criação de uma legislação neste ramo de direitos humanos para uma alimentação adequada e apresenta dados. Os últimos estudos que existem apontam que 20% dos cabo-verdianos têm um déficit nutricional. Portanto, esses de início são os que acabam por corresponder ao público-alvo que o país deverá ter em conta para garantir a segurança a todos, nutricional a todos. Os direitos humanos é dizer não à fome. É lógico que há uma necessidade de fazer um trabalho mais afinado. O Estado tem por obrigação respeitar, proteger, promover e prover a alimentação da população. Esta mensagem é da representante do Ministério da Agricultura e Ambiente, acrescentando que os titulares de direitos devem exigir este propósito. Cada país, cada Estado tem que levar aquela em consideração de garantir segurança alimentar e nutricional da população, mas a população também tem essa cota à parte, tem que ser um trabalho em conjunto. Se não está falando Cabo Verde, trabalha juntamente. Com questões de alimentação ainda tem que fazer sensibilização, tem que fazer prepara a sociedade civil para consumo mais adequado de seus alimentos, maneira de usar alimentos mais saudáveis, mais nutritivos. Na nossa Constituição ainda não consta o direito a uma alimentação digna e por isso pretende mudar o cenário. A taxa de pobreza, segundo os últimos dados, é de 35% e por isso há que trabalhar nestes aspectos, o que certamente se reflete na vida nutritiva nas famílias carenciadas cabo-verdianas. Deu-se hoje a primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia, em que o presidente Oscar Santos apresentou a proposta da Câmara Municipal respectivamente ao mandato 2016-2020. O presidente da Câmara Municipal da Praia apresentou hoje a proposta para o mandato 2016-2020. O plano de governação vai ser composto por 3 eixos importantes: uma cidade planeada e ordenada, uma cidade aberta à competitividade e uma cidade virada ao ambiente. O plano de governação, nós temos 3 eixos estratégicos importantes, que é, primeiro, uma cidade planeada, ordenada e inclusiva. O que significa que vamos dar neste eixo um conjunto de projetos, nomeadamente planos urbanísticos, tanto para assentamentos formais como para assentamentos informais.
Nós temos numa cidade muita construção clandestina. O objetivo desta Câmara, desta equipa, portanto, é continuar com o programa de legalização de casas. Um segundo eixo é a cidade aberta ao mar e competitiva. Como sabe, nós temos 17 km de extensão do litoral, ainda por explorar, e com base na nossa capacidade de planeamento nós conseguimos atrair investimentos que é uma cidade inclusiva, mas também resiliente. É nosso compromisso com o ambiente. Não se pode ter uma economia saudável com um ambiente doente. Nós temos que ter, portanto, um bom ambiente para poder atrair mais investimentos. Oscar Santos falou em melhorar a segurança e iluminação públicas da cidade da Praia como sendo um dos objetivos a alcançar no seu mandato. Nós estamos a fazer também um esforço fundamental para melhorar a segurança e a iluminação pública da cidade e também a saúde pública, já que não se pode falar, obviamente, de uma cidade competitiva e uma cidade insegura. Portanto, é fundamental que tenhamos também um bom sistema de iluminação e também que seja uma cidade segura. Acerca dos transportes públicos, o edil da Praia afirmou que já há um projeto para alargar a linha dos transportes públicos para outros bairros que ainda não se dispõem deste serviço. Portanto, nós já lançamos vários concursos para alargar a linha, portanto, de transportes públicos, nós já fizemos isso. Temos a proposta também, nós temos consciência perfeitamente que estão a surgir novos bairros, portanto, precisa de transporte público. Tudo isso está nos programas, nos projetos que vão se realizar com o tempo. Portanto, agora, no momento de discussão num programa, não se pode falar especificamente em projetos. Portanto, é na altura da apresentação do orçamento do plano de atividades, aí sim, aí vamos dar corpo, portanto, em termos de número, em termos de atividades específicas, o que é que se vai fazer para o ano e para os próximos tempos. Oscar Santos apresentou hoje a proposta que a Câmara Municipal tem para o mandato de 2016-2020. Não vai ter grandes alterações, o caminho é o de continuidade ao mandato anterior. Na primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia, em que foram aprovadas as propostas de deliberação, a bancada do PICV teve abstenção em algumas propostas. O deputado Vladimir Silves Ferreira apontou algumas sugestões da melhoria para o PICV. De acordo com o deputado do PICV Vladimir Silves Ferreira, a primeira proposta deveria ser uma proposta de deliberação em que profissionaliza ou não o presidente da mesa e o secretário da Assembleia Municipal. No nosso entender, deveria ter sido apresentada uma proposta de deliberação que profissionaliza ou não o presidente da mesa e o secretário da mesa da Assembleia Municipal. A proposta que nós recebemos profissionaliza, semi-profissionaliza apenas o presidente da Assembleia e foi omisso em relação ao presidente da Assembleia Municipal. No nosso entender, estamos perante uma situação de ilegalidade e de certa clandestinidade. O secretário municipal é um órgão executivo que exerce funções administrativas, assina documentos, representa a Assembleia Municipal em muitos atos, toma decisões em nome da Assembleia Municipal. Por isso deveria haver uma deliberação que clarificasse em que quadro o atual secretário municipal exerce as suas funções. Portanto, acerca das comissões permanentes, o deputado diz que o mesmo não tem funcionado devido a várias razões e a Assembleia não tem deputados profissionalizados. Deixa saber ainda que o tempo é limitado para exercer funções e estar presente nas comissões permanentes. nós não temos tradição de comissões permanentes a funcionar em pleno. Mas há várias razões, que não é culpa só dos eleitos municipais. Veja o seguinte, um eleito municipal é um voluntário, exerce a sua função de forma voluntária. Nós não temos deputados profissionalizados. Portanto, as pessoas trabalham no seu horário normal de trabalho, não é? O tempo é muito limitado para se exercer a função, para estar presente nas sessões, o tempo é limitado, quanto mais para as comissões permanentes. Mas esta limitação podia ser colmatada da seguinte forma: com mais apoios em termos de transporte, com mais apoio em termos de assessoria. Portanto, a Assembleia Municipal não tem assessores profissionalizados. Portanto, com pequenas alterações de suporte, este quadro poderia melhorar-se. Mas seja como for, vocês também puderam acompanhar que quer da nossa bancada, quer da parte da outra bancada, há uma grande disponibilidade para nesta legislatura fazermos melhor, não é?
Em representação do PAICV, Vladimir Silves Ferreira apresentou alguns pontos que o seu partido pensa que devem estar presentes na proposta de deliberação. Contudo, nós gostaríamos de ver de uma forma mais clara algumas das nossas propostas que nós apresentamos enquanto partido e enquanto representação aqui nesta Assembleia. Nós gostaríamos que as questões de reestruturação da rede de transporte público é algo que deve ser prioritário e deve estar plasmado no documento como uma grande prioridade. Há muitos bairros ainda carentes de transporte público, não só em quantidade, mas em qualidade, e há bairros que ainda não têm transporte público, aqui o caso da Cidadela. Uma rede de ciclovias, parece-nos que a cidade precisa. A bancada do PAICV teve abstenção em algumas propostas, ciente de que poder-se-ia fazer um melhor trabalho nesta legislação. Estudantes que fizeram os seus estudos em Cuba fizeram uma marcha em memória a Fidel Castro, que outrora bem os recebeu no país para que tivessem a sua formação. Fidel que vive na montanha, rubí sin cruzada e uma estrela. Fidel que vive na montanha, rubí sin cruzada e uma estrela. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Que linda es Cuba, Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Que le defiende mi Cuba bella, ahora sin ya que te quiero más. Que linda es Cuba. Foi assim que os ex-estudantes que fizeram os seus estudos em Cuba chegaram na embaixada desse país em Cabo Verde para, em seguida, prestarem um minuto de silêncio em homenagem ao ex-presidente dos cubanos. O embaixador de Cuba relembra a vida do seu ex-presidente. Ustedes conhecem, sempre sua filosofia foi a da resistência. Como todos sabem, sempre a sua filosofia foi a resistência. Em sua vida é uma revolução, expressar a revolução do humilde dos humildes para os humildes. E foi com isso até ao último acto da sua vida, ajudando também outros países irmãos, apoiando todos na liderança nacional, na América Latina, na África e na Ásia. Maria Antônia, ex-estudante de Cuba, explica o sentido da marcha. Exatamente para o desaparecimento de Fidel Castro, que é outro, é para de tudo nós que está ali, na sua maioria, é pessoas que por um tempo Fidel foi nosso presidente. Nosso presidente não foi nosso pai, para de acolher na nossa casa, junto com os outros cubanos. E para não ter hoje aquela formação que não tem hoje, educação. Por isso, o único que não pode fazer nesse momento é as marchas ali, para homenagear, sem memória, e também mostra nossa solidariedade para que o povo cubano se perca dali. Fidel Castro acolheu Maria Antônia no seu país sem saber quem era e de que país era. Apenas sabia que era da África. Deu a coisa mais importante, a educação, assim explica. Para mim, representa muita coisa, além de presidente de uma pessoa que não hoje aqui acolhendo, sem saber só nós de um país de África, mas que sabe nós é quem é. E compartilha, dando tudo o que pode dar para cubanos, é dando, inclusive é dando o que é mais importante, que hoje, para nós terra também, está marca ponto, que é a educação. Que hoje, quantidades de médicos e profissionais que tem ali na Cabo Verde, graças a Cuba, se não bem jogo estatisticamente, um dos países que mais fornece Cabo Verde com quadros em termos de país é Cuba. Portanto, está representando coisa que às vezes nem nunca tem como expressa. Além do mais, não tive uma convivência direta com o povo cubano e com o Fidel, que sempre estive preocupado com a nossa presença no nosso país. Portanto, é algo que cada sabe explica. Os ex-estudantes repetiram em alta voz quase todas as frases mais célebres que o comandante recitou durante a sua caminhada. A dignidade, a vergonha do homem, o respeito, o carinho por os demás e a fraternidade. Oro, oro e oro. Essa é a filosofia do imperialismo.
La fuerza de un pueblo está en su unión, la fuerza del pueblo está en su mayoría. Ya basta de esta ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas no pueden incluso matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, la enfermedad y la ignorancia. Las ideas no necesitan armas, ya que son capaces de alcanzar las masas. Si quieren los imperialistas para llevar la paz es dejar de ser revolucionarios, no dejamos de ser revolucionarios ni jamás doloremos nuestra bandera. Y al final, la fuerza del pueblo está en su unión, la fuerza del pueblo está en su mayoría. Para todos los que critican a Fidel, él ya dijo antes, y repetimos aquí, la história nos absolverá. A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, a ADAT, organizou hoje uma marcha sob o lema Cultivemos espaços verdes e a floresta urbana. A educação cívica ambiental é o principal objetivo da marcha, que arrancou com os alunos do ensino primário e secundário. É preciso incutir na mente dos cabo-verdianos a importância dos espaços verdes no nosso arquipélago, sobretudo nas encostas, lugares que muitas vezes o cheiro é nauseabundo, invadido de resíduos. Esta é a mensagem que o coordenador do projeto, Aristides Reis, deixou transparente. Sim, nós, sabe, esta questão de floresta urbana é uma questão quase nova, não é? Mas o que se pretende com este projeto é a criação de espaços verdes nas zonas onde habitualmente deitam-se lixos e outros resíduos sólidos. Portanto, que torna a cidade mais feia, menos saudável. Portanto, esta marcha de hoje faz parte de sensibilização, de um programa de sensibilização que temos vindo a realizar durante esta semana, com a capacitação, com a formação dos alunos nas escolas, portanto, aqui no Liceu Domingos Ramos, Escola da Cheira Grande Frente, Escolas Básicas Lavador, SOS, envolventes os nossos parceiros todos. O projeto Cultivemos Mais Espaços Verdes e Florestas Urbanas se encontra estampada em 4 maiores cidades do país: Praia, Mindelo, Espargos e Porto Novo. Nesta primeira fase, o projeto passa pela sensibilização nas escolas e, posteriormente, será trabalho de terreno, cuja responsabilidade será das edilidades locais. Os pequenos explicam a importância das plantas. Para no oxigênio, para mostrar para que plantas servem para ajudar que as florestas também podem acabam. Mas plantas é importante para a saúde, estar frutos e também estar no oxigênio. Mamãe está ajudando no nosso dia a dia, na nossa exploração na saúde. As plantas, todo tipo de planta que estão. Aqui botou já aqui tudo com o verde. É importante saber conviver com espaços verdes para uma maior salubridade. 2030 é a meta para que Cabo Verde respire um ar puro de oxigênio das plantas, assegura Aristides Reis. O Jornal 10 de hoje sugere-lhe acompanhar o Opiniões Fortes de hoje. Em poucos minutos, siga o comentador de hoje, Danilson Ramos Andrade. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Opiniões Fortes de hoje. Já sabe que conto consigo aí do outro lado todas as semanas aqui neste espaço de todos nós. Gostaria de começar hoje comentando, partilhando um bocadinho daquele que foi o acontecimento que marcou estes dias, a morte do líder ou do ex-líder cubano Fidel Castro, também chamado El Comandante. Diversas foram as opiniões e reações, tanto aqui em Cabo Verde como pelo mundo fora. Gostaria de começar com um pequeno pormenor que me tem chamado muita atenção e algo que me tem vindo à mente repetidas vezes nesses dias, quando ouço falar do líder cubano e quando vejo e leio as diversas reações. Quem estudou um bocado de história e quem viu, sobretudo quem viu o filme Alexandre o Grande, terá visto e terá percebido como a sua morte é envolvido numa áurea de mistério. Não se percebe bem como é que ele morreu, se terá sido envenenado, se foi um complô. Ora,
um seu general, o Ptolomeu, no filme. E quando perguntado pelo escriba qual é a verdade sobre a morte do grande imperador, e então Ptolomeu diz: a verdade nunca é simples. A verdade é que o matamos. Com o nosso silêncio, nós consentimos porque não tínhamos mais nada a ganhar. Os sonhadores nos cansam, diz ele, e ainda acrescenta: os sonhadores devem morrer porque senão eles nos matam com os seus malditos sonhos. Longe de mim tentar comparar, absolutamente não quero comparar Fidel Castro e Alexandre o Grande, até porque viveram em épocas e contextos diferentes e também as façanhas são diferentes. Mas uma figura como Fidel Castro, um sonhador como Fidel Castro, não pode passar despercebido na história, porque de facto ele marcou uma época, marcou a história. Uma figura controversa. Sonhou um mundo melhor, sonhou uma Cuba melhor, também empurrado por ideais e pela utopia e por alguma utopia socialista. Ele tentou fazer uma Cuba e um mundo melhor, até teve intervenções na Angola. Muitos idealistas e seus acérrimos defensores não gostam, por exemplo, de lembrar deste episódio quando ele foi associado à lista dos homens mais ricos do mundo. Ora, sobre isso nós não sabemos se foi, se é ou não verdade. O que sabemos é que, de facto, ele lutou, entregou a sua vida pela sua causa revolucionária, como ele dizia, mas permanecem esses pontos obscuros na vida desse sonhador. Vale a pena perguntar então, além de toda esta exaltação da sua figura, que resistiu a tantos presidentes americanos, que fez isso, fez aquilo, vale a pena perguntar, e vendo a vida dos cubanos, aquilo que tem acontecido em Cuba, se realmente, às vezes, os sonhos pessoais dos homens, dos ditadores, correspondem aos sonhos, aos desejos e aos anseios do povo. Em tempos idos, acompanhei o blog da cubana Yoani Sánchez durante algum tempo, e ela que foi muitas vezes associada aos serviços secretos americanos e foi apresentada muitas vezes pelo governo cubano como uma desordeira. E ela fazia alguma impressão quando ela falava da racionalização do açúcar, por exemplo, uma coisa que para nós só é pensável no mundo imaginário, que nós em Cabo Verde, inclusive, já passamos por isso, mesmo que tenha sido em outros moldes. Ora, essa Cuba que parece ter parado no tempo faz impressão a todos nós que vemos de fora. Então, para que não seja só assim uma opinião superficial, é preciso também ouvir o que os cubanos pensam. Muitos amigos cubanos com quem tenho falado nesses dias dizem que, afinal, não mudará nada, que a morte de Fidel Castro não constitui uma grande mudança no panorama político e na forma de governar a ilha, porque, segundo eles, a família Castro encontrou formas de se perpetuar no poder. Uma coisa é certa, os ditadores passam, também os sonhadores passam, a história faz o seu percurso normal e nós estaremos à espera para ver até quando essa situação irá subsistir. Acompanhei também com muito interesse o desenrolar da apresentação e o debate sobre a volta do Orçamento de Estado 2017. Espero que não tenham logo exclamado interiormente ou que tenham pensado inconscientemente e que perda de tempo, porque para qualquer cidadão que se preze e que esteja atento às coisas do seu país, a coisa pública, a apresentação e discussão do Orçamento na Assembleia Nacional é um momento imperdível. É claro que, infelizmente, há situações e há factos extras que prejudicam e enturvam a clarividência que se quer e que se quereria
num momento fundamental como é a discussão do orçamento do Estado. Quesilhas políticas, discussões inúteis e estéreis que não levam a nada e que, de facto, não deixam tempo para esclarecer como se devia a opinião pública e os diversos intervenientes. Ora, no meu caso, eu gostaria de focar três pontos que chamaram a minha atenção. O primeiro ponto tem a ver com a despesa pública. Constata-se que a despesa pública engole sempre uma fatia não indiferente e considerável do orçamento. Ora, talvez seria já tempo de todos nós cabo-verdianos começarmos a exigir mais e melhor serviço público. Exatamente um serviço que se presta ao cidadão. Desde a coisa mais simples, desde o atendimento nos balcões das instituições até aos responsáveis que ocupam esses cargos. Seria hora, então, talvez, de passarmos a aplicar mais na prática aquelas teorias da avaliação e mais rigor naquilo que se quer do serviço público. O segundo ponto tem a ver com a segurança e é também uma fatia considerável. O que nós sabemos e o que nós percebemos e sentimos no dia a dia é que os cabo-verdianos, eu e todos nós cabo-verdianos, estamos ansiosos por maior segurança no país, já que de facto o clima de insegurança e de medo são uma constante e tem de facto causado muitos dissabores a muitas famílias e a muita gente aqui em Cabo Verde, sobretudo nos centros do país. Ora, e é caso para se perguntar, insistir-se-á só em meios públicos e no reforço do policiamento, ou então teremos a coragem de ir nas causas mais profundas da insegurança e da violência que se fazem sentir no país. Iremos ter coragem de avaliar, descobrir e tentar sanar as causas profundas que estão por detrás da insegurança, tal como a justiça social, oportunidades para todos, melhores e maiores lugares para ocupação dos tempos livres, a educação, que é a pedra fundamental também para talhar, para moldar os espíritos, falando de espíritos, uma educação que sirva também, que inclua, que coloque, que dê aos jovens maiores ferramentas de interpretação do próprio mundo, mas também valores morais e espirituais que muito faltam à nossa juventude e estão, de facto, se sente a influência e a falta desses valores. O terceiro ponto tem a ver com a economia, mas aqui fica só o augúrio de que as medidas anunciadas no que toca às empresas e ao investimento privado façam alavancar o emprego para que as famílias cabo-verdianas possam sair do sufoco a que têm sido remetidas e que haja maior e melhor emprego e também melhor sustento para todas as famílias. E, finalmente, as eleições na UNTCCS deram-nos a senhora Joaquina Almeida como a nova secretária-geral. Muitos esfregaram as mãos por ser uma mulher. Ora, está provado de que ser mulher não basta, é preciso ter competência. Para mim também isso conta. Então, uma leitura atenta da sua plataforma eleitoral diz isso mesmo, que ela é uma mulher competente, que tem um vasto currículo e conhece os cantos da casa. Portanto, o longo trabalho feito e os longos anos de Júlio Ascensão Silva tem em Joaquina Almeida também uma pessoa capaz de dar novo vigor e de continuar a luta. O Cabo Verde e os trabalhadores cabo-verdianos só têm a ganhar. Portanto, os nossos votos que a senhora Joaquina Almeida seja bem sucedida na UNTCCS para o bem de Cabo Verde, para o bem de todos os trabalhadores. Termino por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIDER.
Retomamos o Jornal 10 com olhos postos nas principais notícias que marcam o continente africano sob a perspectiva da VOA. A Gâmbia, após campanha eleitoral de 2 semanas, agentes eleitorais preparam-se para a eleição presidencial de quinta-feira. Mediterrâneo, cerca de 1.400 migrantes foram resgatados das águas ao largo da costa líbia quando Itália anuncia a chegada de número recorde de pessoas que atravessam o Mediterrâneo. A África do Sul é mais um sinal de desafio à liderança do presidente Jacob Zuma, que assumiu presidência em 2009, mais 3 ministros pedem o seu afastamento. África do Sul, mulheres seropositivas confrontam-se com estigma social. O principal grupo atingido é o dos 15 aos 24 anos. Em Ruanda, milhares de peregrinos reúnem-se em Kibeo, assinalando o aniversário da primeira aparição, em 1981, da Virgem Maria a 3 estudantes.